Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, mais um dia de vida. Te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos porque o Senhor entregou teu Filho por amor à nossa alma. E somos fruto, Senhor, do trabalho de Jesus, das orações. Somos fruto desta obra redentora, salvífica. Muito obrigado, Pai. Obrigado por fazermos parte, Senhor, do teu reino, sermos teu povo, tua família. Te agradecemos pela presença do teu Espírito Santo, pelo selo do teu Espírito Santo. Te agradecemos pela tua palavra, Deus, que o Senhor nos dá o privilégio de estar meditando e ouvindo a tua voz através da tua palavra. Nos curvamos diante de ti e dizemos a ti, ó Deus, toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação nos céus, na terra, entre as nações, porque só tu és Deus, só tu és digno de ser adorado, de ser louvado, de ser engrandecido. Pai de amor, louvado e bendito és o teu nome. Oh Pai, obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pela cura, pela libertação, pelo maior milagre que é a salvação da nossa alma. Te agradecemos por meio de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, ó Deus, estamos diante de tua santa palavra para transmitir aquilo que está no teu coração. Receba o meu coração e peço a ti que o Senhor transmita ao coração dessa pessoa, que ela venha ser impactada pelo teu poder, venha ser renovada, fortalecida, que o Senhor, ó Pai, venha levantar se porventura estiver caída, que o Senhor venha colocar numa posição de filho, de filha, numa posição, ó Deus santo, de vitória, porque o Senhor nos chamou para a vitória. O Senhor não chamou para ser cauda, mas cabeça em Cristo. Ó Deus, convenha que Cristo Jesus cresça e que nós diminuímos. Que Jesus resplandeça como a estrela da manhã, como alfa, como ômega, como princípio e o fim, porque Ele é o Senhor. E nós te adoramos, Pai, e te pedimos nesta oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus venha estar reinando em vosso coração. E vos fala aqui o pastor Paulo Novas. Estamos diante da santa palavra de Deus, a nossa Bíblia aberta no Salmo, do capítulo 33, e vamos estar meditando sobre o tema Deus tem um projeto para o Brasil. Agradecemos a Deus por termos nascido brasileiro. O Senhor nos trouxe a existência como brasileiro. Nós somos gratos a Deus. Eu creio que você que está ouvindo também é grato a Deus por ser brasileiro. Não simplesmente por ser o país um país democrático, livre, de livre expressão. Mas é a vontade, foi e é a vontade de Deus que nascêssemos brasileiros e nós somos gratos ao Senhor. E eu agradeço a Deus, além de ser cidadão brasileiro, cidadão mato-grossense, guiratinguense, também sou cidadão celestial. E a pergunta que eu faço, você já é cidadão celestial? Porque nós nascemos para o reino de Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, meu Libertador. Ele é a pessoa mais importante revelada pela sua palavra, a Bíblia, expressado também através do Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Então Jesus é o amigo dos amigos, o maior e melhor amigo que eu tenho e que você possa ter. Se você tem, você está entendendo o que nós estamos falando, porque Jesus Cristo, Ele é acima de pai, acima de mãe, acima de irmãos, Ele é acima de qualquer coisa que possa existir. Não existe pessoa mais especial do que a pessoa bendita, maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós vamos falar sobre essa oportunidade que Deus nos concede, sobre essa palavra. Deus tem um projeto para o Brasil. E no Salmo de número capítulo 33 está escrito assim, o salmista ele começa regozijando, ele diz: regozijai-vos no Senhor, vós justo, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça
e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, tema-nos todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz os conselhos das nações, quebranta os intentos dos povos. Aleluia. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nenhum homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte, para o conservar vivos na fome. E na sua alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmo capítulo 33, versículo 1 ao versículo 22. Bendito e exaltado, glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é um Deus de amor, e do amor de Deus se extrai a justiça. Também do amor de Deus se extrai aí alegria, a bondade, a paz, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão. São virtudes, são frutos espirituais que nós usufruímos pelo relacionamento que nós temos com Deus Pai através e por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E todos esses frutos, toda essa graça, toda esta unção, este poder, essa bondade de Deus, só experimentamos quando nós estamos enxertados em Cristo e quando nós estamos condicionados à fé e à obediência da palavra do nosso Senhor. Brasil, Deus tem um plano, tem um projeto para a nossa nação. O Brasil é um país livre. Nós vivemos no sistema, em termos de administração, sistema democrático. Então, graças a Deus que o Brasil é um país de livre expressão. Nós damos graças porque nós temos a liberdade dada por Deus. Isso não é mérito de governo, isso não é mérito de pessoas, de imposição, ou não é nem um mérito humano, isso é um mérito de Deus. Somos um país livre porque Deus assim o quis e quer. E porque Deus tem um projeto, tem um plano para a minha vida e para você que está nos ouvindo esta palavra. Neste capítulo do Salmo 33, versículo 12, diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então nós aprendemos que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. A palavra Senhor, no nosso linguajar português, significa dono. Dono, por exemplo, você é dono do par do sapato que você calça. Você é dono da muda de roupa que você veste, ou das roupas que você tem lá no seu guarda-roupa. Você é dono do seu carro, dono da sua casa. Você é dono de tantas coisas que você adquiriu. Agora, alguém pode chegar até você e tentar usurpar aquilo que você tem ao seu poder. E você pode aí confirmar com autoridade que você é dono de todos esses objetos, essas coisas, porque você comprou e você pagou. E pagou com um preço, quem sabe, alto, e você tem uma nota fiscal para apresentar. Você tem um documento diante das leis legalizado
comprovado, assinado com testemunha que você é senhor do seu sapato. Você é senhor da sua roupa, você é senhor da sua casa, você é senhor do seu apartamento, do seu carro, quem sabe da sua fazenda, da sua empresa. Agora, nós perguntamos, quem é senhor da sua vida? Quem é o senhor da minha vida? A Bíblia também fala que nós fomos compro e pago por um preço muito alto. E o preço não custou dinheiro, não custou poderio financeiro. O preço que Deus pagou pela nossa alma custou o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Jesus comprou a sua vida, Jesus comprou a minha vida para Deus. Jesus nos resgatou da maldição do pecado, da condenação, para o reino do Filho do seu amor. Aqui, a carta em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 20, está escrito: porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, também em 1 carta aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 23, está escrito: foste comprado por bom preço, não vos façais servo de homem. Então, o Senhor Jesus Cristo comprou as almas do Brasil. O Senhor Jesus Cristo comprou as almas do mundo inteiro. Comprou para Deus. Houve um preço, houve aí um preço muito alto, e o preço foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele teve que morrer a nossa morte. Ele teve que passar pelo processo do sofrimento, da angústia. Ele teve que passar pelo processo aí da humilhação. Ele teve que pagar esse preço, e o preço exigiu sangue. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. O nosso Brasil é um país democrático, livre, um país religioso, de crendice. Existe aí a crendice no Brasil. É um país que tem fé. Quando nós falamos no país, estou falando das pessoas, da nação. Estou falando de você que tem fé. Então, é um país próspero em todos os aspectos, em todo sentido. Agora, nós precisamos entender em relação ao projeto que Deus tem para essa nação. Deus tem um projeto para o Brasil. Que tipo de projeto que Deus tem para o Brasil? Aí está a questão em que nós podemos entender ou buscar o entendimento. Qual é o projeto que Deus tem para o Brasil? O projeto que Deus tem para o Brasil seria um projeto de uma nação religiosa? Não. Religião, simplesmente, a palavra religião é religar o homem com Deus no latim. Nós sabemos que religião, ela simplesmente está matando no mundo inteiro. A religião, quando está falando de religião, está falando do sistema. Não estão falando aqui, tratando de salvação, tratando aí de resgate em Cristo. Estão falando do sistema humano. A religião tem dividido as pessoas. A religião tem causado transtorno, tem trazido prejuízo até para a nação. Jesus não vem implantar um sistema religioso. Jesus não vem implantar aí um sistema governamental humano. Jesus veio resgatar as almas do sistema contaminado da corrupção do mundo. Então, antes de Jesus vir ao mundo, já existia religião. No Velho Testamento, há muitos anos atrás, desde o princípio, se formalizou a religião, os sistemas, todos os tipos de sistema que você possa imaginar ou conhecer. Então, já existia. Então, Jesus veio para uma missão. E qual é a missão de Jesus? O projeto de Jesus era as almas. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim,
acha-la. E pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, ou que dará o homem recompensa da sua alma? Então Jesus coloca na escala de valor, no seu projeto em relação ao seu trabalho salvístico, o seu trabalho aí de missão, ele coloca a sua vida acima de qualquer valor, de qualquer criação terrena. Então ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, religião não salva a alma de ninguém, sistemas humanos não salva, filosofias não salva. O que salva é Cristo. E a salvação já foi feita, realizada através de Jesus, dando a sua vida, o seu sangue. Então ele nos comprou. Deus tem um projeto para esse país. Qual então o projeto que Deus tem? É salvação para as pessoas, libertação para os que estão cativos. A Bíblia diz no Evangelho de São Lucas, você que tem Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 4, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, está escrito na Santa Palavra de Deus. Está escrito assim, no versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados do coração, e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui está escrito, no versículo 20, encerrando o livro, tomando, deu ao ministro, assentou, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e dizia: não é este filho de José? Então os judeus ficaram maravilhados, ficava na expressão da palavra, do poder, da graça que saía da boca de Jesus, e eles aí questionava entre si: não conhecemos seu pai, que é um simples carpinteiro, a sua mãe, que é uma simples mulher, a Maria, que sabe, uma dona de casa? Não conhecemos os seus irmãos, suas irmãs, um homem simples, que não tem cultura? Como é que ele tem essas palavras poderosas? Da onde vem esse conhecimento? Então, eles não tinham ainda a revelação que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador das almas dos homens. Então, o primeiro projeto do Senhor nosso Deus é salvar as almas do Brasil. É isso que os pastores, eu como pastor, eu como evangelista, missionário, você como pastor, evangelista, missionário, reverendo, bispo, apóstolo, ou você é missionário na área desse campo missionário, na área do evangelismo, você que louva, que está na área da administração do louvor, um levita, uma levita, você é membro do corpo de Cristo, você é uma pessoa que está aqui representando o reino de Deus, um embaixador, embaixatriz, um sacerdote, uma sacerdotisa, ou seja, você que confessa Cristo como Senhor e Salvador. Nós temos que ter em mente e no coração e a visão que Deus quer nos usar para cumprir-se o ide dele. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E em relação ao nosso país, o Brasil está aí dentro da estatística aí do BGE, na faixa de proporcional da população de 192 milhões de brasileiros. 192 milhões de brasileiros na nossa nação. Então se calcula de habitantes do país, calcula que há mais ou menos 40 milhões, eu creio que já, quem sabe, até passando 40 milhões de cristãos no Brasil. Então, há 40 milhões de cristãos nessa nação. Há uma previsão até o 2020 do Brasil chegar a mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Existe neste país aí 5.565 municípios, cidades aí no país. Então, 5.565 cidades. Nós temos aí um país de 5 regiões, que é o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste, o Sul, 27 capitais, né? Então, nós temos um campo vasto, nós temos aí uma necessidade urgente de fazer-se missões. E em relação, trazendo para o contexto da igreja evangélica, muitos ministérios nem sabem ou nem têm noção do que é missão.
E às vezes cantamos e às vezes falamos em missões, mas não temos consciência do que é missões. Então qual que é o projeto de Deus para o Brasil? Que seja um país missionário e um país também que importa missionários para outras nações. Mas alguns ministérios têm enviado missionários para a África, têm enviado missionários para os Estados Unidos, para a Ásia, para outros continentes da Terra. Sim, tem enviado, mas é muito pouco em relação à população deste país e principalmente em relação à estatística que nós temos, o conhecimento que há mais de 40 milhões de evangélicos, considerado evangélico. Agora, nem todos que dizem evangélico são cristãos convertidos. Nós temos que entender a passagem do Evangelho de João, o capítulo 15. Eu gosto muito desse texto, desse capítulo, porque Jesus ele fala numa linguajar divino, traduzindo no linguajar humano. Então, a tradução do Espírito Santo ao nosso coração, ele pega a palavra de Deus, ele fala por parábola, por comparação, ele fala de coisas do nosso dia para nós entendermos o que é servir a Deus, o que está em Deus, como fazer a vontade de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, fala sobre a videira. Jesus Cristo, ele diz, eu sou a videira. Jesus é a videira verdadeira. O Deus é o Pai, o lavrador. Deus Pai, o lavrador. A vara, ou os ramos, em outras versões da sua Bíblia, quem sabe está escrito ramos, aí no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 2, está falando, referindo a nós. Nós somos os ramos, incluso aí os pastores, evangelistas, missionários, bispos, diácono, apóstolo, levitas, independente se está na linha de frente, ou está na retaguarda, ou está na comunhão do corpo. Nós somos os ramos. Agora tem ramos que é pastores, ou vara, como na minha versão aqui da Bíblia está vara. Tem vara que é reverendo, é bispo, é apóstolo, é missionário, mas está em Cristo, porque se não estiver esta vara, este ramo ligado na videira, ligado ou enxertado na videira, melhor dizendo, uma melhor colocação para nós entender, porque o galho da laranjeira é enxertado no tronco, ou quando é enxertado, ele suga as vitaminas, as proteínas e tem condições e capacidade de produzir frutos. Agora tem muitos evangélicos, dentro desses 40 milhões de evangélicos que se considera a estatística, aí tem milhares que estão amarrados à videira, não estão ligados, enxertados à videira. Este é o problema sério. Então nós traduzimos-se pelo contexto da palavra de Deus, que são cristãos não convertidos, mas convencidos do evangelho. O diabo, os demônios, o sistema, até as pessoas aí fora, são convencidas que o evangelho é a verdade de Deus. São convencidas que Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando parte para o princípio da submissão, para dar o princípio da obediência e da prática da palavra de Deus, aí as pessoas já não submetem, já não obedecem. Então tem muitos convencidos. Agora, convertidos são poucos. E diz nessa palavra, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então aquelas que não dão fruto, que não estão enxertadas na videira que é Cristo, essas varas estão correndo um perigo, essas pessoas estão correndo perigo da salvação da alma e da perdição. Elas podem se perder. Porque se morrer sem se converter, então o fato de estar na igreja, o fato de pregar o evangelho, o fato de aprender a orar, o fato de jejuar, o fato de falar das bênçãos e até de receber as bênçãos naturais, não quer dizer que a pessoa esteja salva, que a pessoa esteja transformada, regenerada, liberta. Então a salvação ela está em Cristo e a libertação vem por meio do poder de Jesus, quando enxertamos-se nele. Então diz aqui, a vara, o ramo que não está nele, corta, lança fora e seca. Mas a que está nele, toda a vara que está nele, ele limpa para que dê mais fruto, para que dê mais fruto. Então esta é a questão. Em Atos, no capítulo, em relação à conversão, no capítulo 3, de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Envia ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado, foi crucificado, morto, sepultado e ressurreto, está vivo. Aleluia. Então,
dentro deste contexto de 40 milhões de evangélicos no Brasil, nós temos que ter a consciência que nem todos são convertidos a Cristo. Muitos são amarrados a Cristo, estão nas igrejas ou estão no sistema aí dizendo em termos de religião evangélico, no sentido de acarear algum recurso natural. Pode ser o capitalismo, pode ser outro tipo de bem ou de favores que lhe beneficiem. Então as pessoas estão atrás muitas vezes de Jesus ou dentro das igrejas em busca de algo materiais, ou de algo que venha suprir as suas necessidades. Até parece que o evangelho, ele é aquele tipo de evangelho para nos dar simplesmente somente o material. Não, o evangelho verdadeiro, que se chama Boas Novas, é para transformar o nosso caráter. Então, Deus tem um projeto de um Brasil de um caráter transformado, um caráter de Cristo, como o apóstolo Paulo, ele nos seus ensinos, ele prega sobre isso, como o próprio Jesus. Então, nós temos que ser transformado o nosso caráter, receber e formalizar em nós o caráter de Cristo. É isso que o Senhor quer nos ensinar. E com o caráter, uma igreja com o caráter de Cristo, ela vai ter a percepção do que é missão, ela vai se comprometer com a missão e ela vai ser uma igreja que vai se manifestar o amor de Deus, o amor. Quantos e quantos irmãos estão de bicão, no linguajar simples, é bicão um com o outro, ou seja, quantas pessoas estão de mar com a outra, elas não se dão, não se unem, mas eu pergunto, as mesmas não vão morar nos céus? Quantos ministérios nesse país que se isola, são ministérios isolados, e cada um puxa para o seu lado? Agora eu pergunto, existe vários céus no Brasil? Ou nos céus? Existe vários céus para as igrejas do Brasil? Não, existe um céu. Existe um caminho que conduz o céu. Existe um Senhor. Existe uma fé. Existe um Espírito Santo. Não existe vários. Existe o Espírito Santo que está na igreja. E existe um corpo. E o corpo somos nós. O cabeça é Cristo. Existe um cabeça no Brasil, na igreja do Brasil, na igreja da Argentina, no Paraguai, na igreja lá do Japão, do outro lado do mundo, lá na igreja da Ásia, lá na igreja do Paquistão, onde está nos Estados Unidos, nas Américas, em qualquer lugar onde tiver igreja na tribo indígena, a igreja é do Senhor, Deus, então a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, então Cristo é o cabeça. Ele é o Senhor absoluto. Então o projeto de Deus é que a igreja tenha a visão de ganhar alma e que a nação seja uma nação cujo Deus é o Senhor. Como falamos, nós somos donos do sapato, da roupa, do carro, do apartamento, dos bens. Agora, Deus é o Senhor da nossa alma. Ele é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o dirigente. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo, cooperador do evangelho. Nós não somos donos da verdade. A verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Agora, nós pregamos a verdade e devemos submeter e obedecer à verdade de Deus. Deus tem um plano para essa nação. Mas que plano é esse? Salvar as almas do Brasil. É tão simples. Agora, existe todo um preparativo, existe todo um processo que devemos entender e buscar e colocar em prática. Existe um processo do qual a igreja de Atos foi fundamentada através da vida e do ministério dos apóstolos. Nós vemos esta igreja que nasceu no fogo da perseguição, a igreja de Atos dos apóstolos. Os apóstolos, esses homens, foram homens que Deus chamou, que Jesus chamou para ser os seus seguidores, ser os seus discípulos, treinou esses homens, capacitou. Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto recebeis poder. Atos 1:8 faz a promessa. Ainda também nos evangelhos nós podemos ler em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles recebem as instruções ali no Monte da Galileia. Jesus é assunto aos céus. Eles vão para Jerusalém, fica ali naquele local de oração. E eles recebem, em Atos capítulo 2, recebe a pessoa bendita do Espírito Santo sobre as suas vidas. Então o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e eles ficam cheios da graça, da glória de Deus, cheios da ousadia, da autoridade, da sabedoria e da unção do poder
para pregar o evangelho com eficácia. E numa pregação de Pedro, mais de 3.000 almas, segundo o relato de Atos, se converte. Então há uma diferença de conversão para convencimento. Essas pessoas convertidas, elas são frutos da santificação, da dedicação, da consagração daqueles apóstolos. Porque quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia não diz que eles estavam no movimento gospel dentro de um estádio, eles não estavam no movimento gospel com aquelas guitarras que berra muitas vezes, dentro de um recinto fechado, eles não estavam ali no movimento gospel, dentro de um ginásio, eles estavam ali curvados na presença do Senhor, orando, consagrando-se e esperando a promessa. Eles estavam numa casa orando. Então o Espírito de Deus desceu sobre eles como forma de línguas de fogo repartida sobre a cabeça deles. O Espírito Santo entrou naqueles homens e Pedro ficou ousado, valente no Espírito Santo. Pedro perdeu o medo da morte, Pedro perdeu o medo das acusações, das ameaças, do sofrimento, e ele começou a pregar em Jerusalém. E segundo o relato de Atos, havia aproximadamente mais de 13 nações representadas, porque era um dia de festas. E aquelas pessoas, cada um na sua língua, como se tivesse lá o brasileiro, o inglês, o americano, lá tivesse o asiático, o japonês, o chinês, tivesse lá, quem sabe, o árabe, e cada um ouviu-se na sua linguagem a mensagem de Deus e se converteu. E aqueles frutos ali foram frutos permanentes. Então, nós sabemos que tem o fruto xoxo. Sabe aquela laranja que dá fruto, ou a mangueira que dá fruto, e aquele fruto, ele murcha, ele é xoxo, ele não vale para nada, ele tem que jogar fora. Ninguém vai comer fruto xoxo, ninguém vai chupar laranja xoxa, porque não tem caldo, não tem essência. Então, ali foi uma geração de cristão não xoxo, não de cristão amarrado a Cristo, porque era um tempo de perseguição. Eles se converteram. Agora nós vemos que a conversão deles vieram pela pregação de Pedro e os demais apóstolos. Mas que mistério estava na vida deles? O mistério é que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que converte o homem. É o Espírito Santo que nos converte, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus. É o Espírito Santo que nos instrui. É o Espírito Santo que nos liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo. Quando recebemos a palavra de Deus, quando caímos em si, reconhecemos nossos pecados, nossas iniquidades, nossas misérias, e reconhecemos que nós estamos praticamente perdidos sem Ele. Aí há o temor em nossos corações. Então houve o temor no coração daquele povo. Aquele povo entendeu que foi um sinal. Deus diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Jesus disse: os sinais acompanharão a todos vocês que creem. No meu nome farão maiores obras, porque eu vou para o Pai, mas vós vão continuar o ministério. Então, no nome de Jesus Cristo, aquele povo recebeu o Espírito de Deus, recebeu a palavra, e se tornaram cristãos autênticos, alicerçados, fundamentados, enraizados na doutrina da salvação, da libertação, da cura e da santificação de Cristo, na doutrina do amor. Aquelas pessoas que eram de Jerusalém continuaram a obra. Os que eram de outras nações retornaram aos seus países, suas cidades, suas casas, e ali foram implantados igrejas. Em quantos lugares foi implantado? Cumprindo Atos capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins, até além fronteira de Israel. Então o evangelho chegou até nós. Então aquelas orações, aqueles irmãos estavam em oração. E a oração, a igreja precisa entender que Deus tem um projeto no Brasil. Qual é o projeto, o plano que Deus tem? Que seja uma igreja de oração, uma igreja de santificação, uma igreja de pureza de vida, pureza de coração. Quantos ministérios dentro das próprias igrejas locais, as pessoas se pegam umas com as outras, brigas, tem ciúme, tem inveja, cobiça, levante, fofoca, que vergonha! E até mesmo por meio de comunicação, quantos estão escandalizando, metendo a boca um no outro, falando. Aí os mesmos que falam um dos outros, um chamando o outro de endemoniado, outro chamando isso e aquilo.
uma competição, isso é uma vergonha, isso aí é muito vergonhoso. Nós temos que nos conscientizar dessa realidade, colocar o joelho em terra, a boca no chão e pedir misericórdia de Deus e nos converter, cada um voltar-se para o Senhor, porque um verdadeiro convertido, ele não vai criticar o inimigo, ele vai orar. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Aquele que persegue, ele vai orar. Mas não é aquela oração, Senhor, mata o fulano. Não é aquela oração assim, Senhor, liberta aquela alma, Senhor, que está sendo usada pelo diabo, está me perseguindo, me ameaçando. Senhor, mas o que está por trás dele é um espírito de morte. Porque está escrito em João capítulo 10, versículo 10, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então nós vamos ter a percepção, o discernimento espiritual e vamos orar dessa forma, a forma que Jesus fez e a forma que Jesus expressou. Pai, perdoa, que está perdoando que é os assassinos dele, perdoa, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem, o que estão fazendo, perdoa, Senhor. E o perdão de Deus desceu sobre aquele povo, o perdão de Deus veio para nós. Então, orai por aqueles que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Então não é a oração mandar o Senhor, o anjo de Deus, matar as pessoas, não. É mandar o anjo amarrar, é o que está por trás das mentes das pessoas, induzindo, seduzindo, escravizando e usando como cobaia ou como soldados do inferno de destruição. Então, o Brasil precisa entender, a igreja do Brasil, melhor dizendo, que está no contexto desse país, nesses 27 estados 26 estados da nação, nas capitais, nas cidades grandes, médias, pequenas, nos sítios, nas zonas, nas áreas rurais. A igreja, independente que seja a Assembleia de Deus, Voz do Evangelho no Brasil, metodista, presbiteriana, que seja aí renovada, pentecostal, neopentecostal. Agora, Deus está preocupado com títulos, Deus está preocupado aí com CNPJs da minha igreja, com a da sua igreja, da minha congregação, da sua. Deus está preocupado com o tema, né? Que tem que pintar o tema e colocar lá as letras formalizadas, bem feitinha, todo formal. E ainda de ouro. Não, Deus não está preocupado. Deus está preocupado com os bancos da minha igreja, com a guitarra, que é a marca melhor do mundo, que toca o melhor tocador, que toca a guitarra, que toca o instrumento, o teclado, a bateria. Deus está preocupado com os bancos amalfadados. Deus está preocupado com os bens, com a aparência da estética do púlpito, que pode até folhear ouro se quiser. Não, Deus não está preocupado. Deus não está preocupado com coisas materiais. Jesus não está voltado à sua visão e nem perde o seu tempo por coisas materiais. Agora a visão de Jesus está nas almas que estão perdidas na sarjeta deste país. A visão de Jesus está nas crianças que são órfãos. Ele diz que aquele que se considera religioso é visitar os órfãos, as viúvas, ir aos hospitais, às cadeias, presídios. Então, esta é a visão cristocêntrica, esta é a visão do reino de Deus e o que ele quer implantar em nós. Então Deus tem um plano para o Brasil, é um plano político de uma nação sobressair acima das outras nações para estar no topo da vaidade e da vanglória e da soberba e bater no peito e dizer que nós somos a melhor nação do mundo. Não, Deus não quer uma nação em topo de política, em topo de economia. Deus quer uma nação, sabe onde? Descida e curvada diante dele, curvada aos pés dele, uma nação que reconhece que só o Senhor é Deus, mas não é reconhecer de palavras, de estética, de beleza, de oratória, não. É um reconhecimento de vida, de prática, para que essa nação produza verdadeiros missionários, amante da obra de Deus, amante do reino de Deus e amante das almas perdidas. Porque Jesus Cristo parou para um pobre cego chamado Bartimeu na região de Jericó, na estrada empoeirada de Jericó. Agora, os pastores parariam pelo mendigo da rua? Pararia os reverendos, bispos, apóstolos pelo mendigo? Colocando aí entre parentes, alguns sim, mas a maioria não. Pararia, desceria do seu carro da última geração, entraria numa favela para pregar para aqueles que estão sendo escravos de Satanás e resgatar as almas deles do caminho do inferno e trazer para o reino de Deus? Pararia?
poucos fariam isto, porque há um espírito religioso no meio da igreja, há um espírito faccioso de divisão, gerando facção dentro do reino de Deus, dentro das comunidades evangélicas, seja locais, ou seja elas às vezes entre estaduais ou nacionais. Esse é um espírito maligno de Satanás. A Bíblia diz, está escrito que nós somos um corpo, nós somos muitos membros. Então o Senhor, ele não tem várias igrejas, ele tem uma igreja. Agora, eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo, então nós falamos a mesma linguagem e nós temos a mesma fé. A fé vem pelo ouvir, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e vem pela a palavra da verdade. A palavra é a Bíblia. Aqui em Efésios capítulo 4 está escrito: a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, está dizendo, há um corpo. Há uma cabeça deste corpo, a cabeça é Jesus Cristo. Há um Espírito, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala a linguagem de Jesus Cristo. E a linguagem de Jesus Cristo, a expressão de Jesus, é a expressão de amor. Jesus nunca amaldiçoou ninguém. Ele nunca rejeitou ninguém. Está escrito na Bíblia. Jesus foi aquele que estava parado e recebeu a mulher lá de João capítulo 8, a mulher que foi apanhada no ato do adultério. Os religiosos, ali quem sabe tinha fariseus, saduceus, e outras religiões representadas por aqueles homens com as pedras nas mãos, apanharam aquela mulher, soltaram o homem, porque o homem, quem sabe, tinha pechado com alguns daquelas lideranças, daquele mutinho, e queria assassinar a mulher. E disseram certo, está escrito na lei de Moisés, que quando apanhar uma mulher no ato de adultério, mas esqueceram o homem, tem que apanhar a mulher e o homem tem que ser apedrejado, sim, está escrito na Bíblia. Agora Jesus olha para aquele povo que estava querendo matar aquela mulher. Na realidade a mulher era o bode, como se fosse um bode expiatório, né? Só queria pegar Jesus. Ele disse, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra, mate. E todo mundo caiu na consciência e doeu-se o seu pecado. E saíram um por um. E ficou só a mulher. E Jesus olhou para ela, cadê os teus acusadores? Senhor, foi-se todos. Nem eu te condeno, te acuso. Vais e não peques mais. Então Jesus veio salvar os prostitutos. Jesus Cristo veio salvar os que estão aí nos tráficos da droga, os traficantes, libertar os drogados. Jesus veio libertar os mendigos, salvou Bartimeu e outros, os leprosos. Jesus veio salvar os corruptos. Ele foi na casa daquele homem chamado Zaqueu. As pessoas chamavam Zaqueu de corrupto. Ele era judeu e trabalhava para os romanos. Então, ele era cobrador de impostos, ele tinha o dinheiro nas mãos, o poderio do dinheiro nas mãos, ele poderia aumentar ou ser justo nos seus impostos. Agora, o que nós aprendemos que Zaqueu se converteu, Jesus não olha a situação da pessoa, ele olha a necessidade do coração e da alma. E a maior necessidade da nossa nação é a necessidade da conversão da alma. Muitos precisam se converter, muitos mesmo dentro desses 40 milhões ou mais, ou que seja menos, que estão nas igrejas, muitos não são convertidos, são convencidos. Então, feliz, diz aqui no Salmo 33, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E nós concluímos essa palavra. Onde é que está o erro? O erro está na visão do capitalismo. O erro está na visão do materialismo. O erro está na visão do egoísmo, do egocentrismo, do espírito religioso, do espírito vaidoso que tem dominado mentes e muitas mentes de pastores, reverendos, bispos, apóstolos, levitas, pessoas que sobem num pedestal de vanglória, de orgulho, de uma forma até sutil, até sem ter percepção do que está fazendo. Então sobe e de repente o coração vai se enchendo da vanglória, né? Vai se enchendo aí da vaidade, da luxúria, e as coisas do mundo vai entrando.
E isso vai contaminando e vai destruindo a boa reputação cristã, a boa reputação cristalina, santa de Deus, de Rassubecábia. Então nós precisamos entender, Deus tem um projeto para esse país. Agora, como é que Deus vai concluir esse projeto? Ele vai concluir esse projeto através da liderança da igreja. Quando falamos liderança, estão colocando ABC. A liderança, aquela que está em Cristo, enxertada em Cristo. Porque quem está em Cristo, se eu sou da voz do Evangelho no Brasil, não tem que eu dizer que a igreja que eu estou ministrando, que estou pastoreando, é melhor do que a Assembleia de Deus, nem a Assembleia de Deus melhor que a presbiteriana, a metodista ou a outra igreja tal. Não temos que dizer isso. Nós não temos essa vanglória no nosso coração. Então eu posso tomar Santa Ceia junto com os irmãos da Assembleia de Deus. Eu posso tomar Santa Ceia junto com os batistas, os presbiterianos, os metodistas. Posso tomar Santa Ceia com eles. Posso participar do corpo, do sangue de Cristo. Posso junto, porque nós vamos morar no mesmo céu se estamos em Cristo. Agora, dentro de todas essas denominações evangélicas, existe um povo que quando no arrebatamento vai subir e outro que vai ficar. Inclusive lideranças, muitos líderes ficarão para a grande e terrível tribulação. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino de Deus. Mas o que o Senhor quer é que nós tenhamos, acima de qualquer coisa, indiferença, é o amor. Jesus parou para a samaritana, ele parou no poço de Jacó, mas a intenção de Jesus estava com sede, sim, mas ele é estrategista, ele usou da sede física para alcançar a sede espiritual da mulher. Ele usou estratégia para ganhar a samaritana. Ele usou estratégia porque a visão de Jesus é visão de águia. Jesus não tem a visão centralizada em quatro paredes. Jesus não tem visão centralizada em CNPJ de igreja, porque a igreja de Cristo não precisa de CNPJ, não precisa. A igreja é para fora, é para sair. Então a visão do poço de Jacó, Jesus usou da sede, ele estava literalmente com sede como homem, ele sentou naquele poço, a visão dele foi a samaritana. Após ele ver a samaritana convertida, ele já viu lá dentro daquela cidade onde ela residia, milhares de samaritanos convertidos. Ele já via a região, através daqueles que moravam no sítio, nas zonas rurais, conversão dos lares, das famílias restauradas. Mas o princípio começou ali com a samaritana. Então a visão de Jesus é uma visão cristocêntrica, é uma visão ampla, além das quatro paredes, além dos dogmas, além aí da visão humana e mesquinha, egoísta e vaidosa. Então a visão de Jesus é as almas, a visão de Jesus é as crianças deste país. Milhares de crianças estão na sarjeta. Cadê que as igrejas, nós como igreja, temos feito alguma coisa para as crianças? Temos feito? Sabemos é criticar, sabemos é falar mal e até amaldiçoar, muitos até amaldiçoam. Cadê a igreja tem feito algumas coisas para os jovens? Muitas igrejas têm feito, sabe o quê? É pegado, porque não tem capacidade de orar, capacidade de jejuar, fazer o que Cristo ensina. Então pega a metodologia mundana, satânica, diabólica, introduz no contexto da palavra de Deus, na liturgia do ministério e diz assim, isso aqui é estratégia para juntar jovens. Os jovens aceitam Cristo, não passa por uma experiência real de conversão, aí vai lá nas favelas, você quer ir lá, vai nas favelas do Rio, São Paulo, aqui no Paraná e outros lugares. A maior dos traficantes deste país são filhos, inclusive, infelizmente, até de ministros de linha de frente das igrejas. Por quê? Porque a igreja quer trazer uma nova forma para embutir, para engendrar no contexto da teologia da palavra de Deus, para a teologia, nós sabemos que é ciência de Deus, no contexto aí do trabalho do Senhor. Isso não dá certo. As pessoas ficam simplesmente amarradas, elas continuam vazias. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, capítulo 6 de Efésios. Como é que um jovem, um homem, uma mulher, que ele recebe a Cristo, tudo bem, atraiu a pessoa, aceitou a Cristo, levantou as mãos, passou pelo processo do batismo, agora ele volta para sua casa, chega na sua casa, tem um campo de batalha espiritual. Como é que ele vai enfrentar o inimigo? Pela estratégia? Pelo modismo? Ele vai enfrentar o inimigo como?
Como é que ele vai enfrentar? Batendo com muque? Não tem como, porque o diabo ele vem para tentar roubar, matar e destruir. Como é que ele vai enfrentar? Fortalecido o homem interior santificado na presença de Deus. O que vence o diabo e os demônios do inferno? É o amor da igreja que vence, é o perdão, é a unidade do corpo de Cristo que vence as hostes malignas. O que atrai a bênção de Deus? É a comunhão. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então é a unidade do corpo de Cristo. Esse é um dos projetos, do propósito que Deus tem através da igreja para o Brasil. De uma igreja unida. Não estamos falando aqui que tem que ser só uma denominação, porque tem várias, porque é multiforme ministério de Deus, é a multiforme graça de Deus, é a multiforme dos dons. Existe o dom da cura, existe o dom da ciência, existe o dom da palavra, existe o dom do evangelista, o dom do missionário, o dom do pastor, que é pastorear, arrebanhar, curar as feridas, é aconselhar, é agregar. Então, cada um foi repartido segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, pelo Espírito Santo, ministérios e dons, que são ferramentas espirituais para trabalhar. Agora, existe um só Senhor. A Bíblia não diz de dois senhores, a Bíblia não diz de dois tipos de fé, uma só fé, um só batismo, que seja mergulhando, que seja jogar água, mas é um só batismo no Senhor Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor, uma só igreja, um só corpo, uma só missão. O que é missão? Já diz, missão é você ir para um lugar onde as pessoas não têm conhecimento de Cristo. Então missão urbana, missão nas escolas, missão nos hospitais, missão na sociedade, missão nos departamentos sociais, missões no exército, na polícia, missão em todos os cantos do país, missão na área urbana. A igreja tem muito trabalho a fazer, nós temos, a questão é que a visão está totalmente fora dos padrões da visão de Deus. Então Deus tem um plano para essa nação. É de se pensar, de nós pararmos, analisarmos, e voltar aos princípios elementares da palavra de Deus, fundamentar a nossa vida no Senhor. E deixar esse negócio de egoísmo, né? Quantos são egoísmos aqui? Isso não vai levar a nada. Não adianta bater no peito e dizer que eu sou melhor nada. Nós temos que fazer aquela oração de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então olhou João e olhou para a multidão, está vendo lá? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno, desatar-lhe as correias da sua alpacra, da sua sandália. De repente Jesus está diante de João, daquela multidão no Rio Jordão. Aí Jesus diz, olha João, vim aqui para que tu me batize. João olhou para Jesus e disse assim, Senhor, eu não posso te batizar. É eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus disse, não. João, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante. Para que se cumpra a justiça do Pai, você tem que me batizar. O Pai escolheu você, João, para ser o meu percussor, para estar diante de mim. Então eu vim aqui para que você conclua essa obra. E João o batizou. João Batista, ele morreu dentro de um cálice, ele foi decapitado, cortaram a sua cabeça, mas está na glória com o Senhor. Mas o que gostaríamos de enfatizar é que a oração de João é a oração da humildade, é a oração do temor, é a oração do reconhecimento que não tinha nenhum mérito de ser o percussor de Cristo e que ele se considerava e via que ele era um pobre pecador, mas agraciado pela misericórdia de Deus, estava cumprindo uma missão com amor, dedicação. Então, João Batista, ele não calçava os melhores sapatos das marcas italianas ou de outras marcas, ele não vestia um bom terno, a roupagem dele era de pelo de animais, a alimentação dele era o alimento de mel, silvestre e gafanhoto, uma alimentação estranha, mas era um homem de consagração, de dedicação. Era um homem totalmente morto para o mundo, morto para o pecado, morto para a vaidade, vaidade ministerial, vaidade religiosa. Era um homem convertido, santificado. A Bíblia não fala e não menciona nenhuma obra de João Batista que ele levantou mortos, que ele orou e deu vista aos cegos. A mensagem de João era a mensagem de arrependimento.
Então tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há conversão. A mensagem do apóstolo Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo, foi a primeira mensagem dele, com ênfase, com poder, de arrependimento, mudança de vida, abandono do pecado, da iniquidade do mundo. Então são mensagens, a mensagem de Jesus: arrependei-vos, convertei-vos, porque chegou até vós o reino de Deus. Essa é as mensagens que causa transformação, porque essas mensagens o Espírito Santo testifica no coração das pessoas. Agora nós podemos acarear multidões de pessoas e elas continuar caminhando para o inferno. Essa é a questão. Você pode acarear no seu ministério, no meu ministério, qualquer ministério evangélico, multidão de pessoas juntar, batizá-las e receber bens materiais, comprar casas, carros, ter dinheiro no banco, multiplicar a empresa. Sim, pode tudo. É assim. Jesus fala que uma mulher viúva, de tanto ela insistir com aquele juízo ímpio, ela alcançou a graça. Ele falou: eu não temo a Deus mesmo, vou atender essa mulher por causa da sua insistência. De tanto as pessoas insistir pelo materialismo, vem o materialismo, vem no nome de Jesus, vem o carro, vem os bens materiais, a empresa multiplica, mas a questão é que o vazio continua. É questão que o dinheiro não pode salvar. Jesus diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Evangelho de Mateus, capítulo 6. Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Se o vosso tesouro, a vossa fé, está no dinheiro, está no capitalismo, no materialismo, então está o teu esforço, a tua dedicação, a tua consagração, a tua busca, a tua insistência, a tua persistência, vai receber. Agora, o dinheiro não pode salvar. O jovem rico chegou diante de Jesus e disse assim: bom mestre. Então, muitos dizem: bom mestre, bom senhor, meu pastor. Conta os testemunhos, tá? O jovem rico entrou no reino? Não, por quê? Porque ele estava concentrado no poderio do capitalismo, do materialismo. A visão dele era comprar o reino ou um pedaço dos céus. Jesus diz: por que me chamas bom? Bom é só um, que é Deus. Então, aquele jovem, ele foi confrontado com a sua falsa fé. Ele foi confrontado, e quando ele se sentiu confrontado, ele se sentiu ameaçado. Porque Jesus diz: vai e vende tudo. Porque ele se considerava religioso e ele era um bom religioso. E ele não quis abrir mão do seu dinheiro, da sua posição. E Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha do que entrar um rico no reino do céu. Agora nós vemos lá, Jó nasceu sem nada, adquiriu riquezas, grandeza, sabedoria, perde tudo, o diabo tira tudo dele. Ele diz: nu nasci, Deus deu, Deus tirou, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Então, esta é a verdadeira fé. É a fé em Cristo, em Deus. É o verdadeiro evangelho. Deus tem um plano para essa nação. E esse plano, nós concluímos, ele não vai realizar através dos feiticeiros, dos idólatras, ele não vai realizar através dos ímpios, ele não vai realizar através aí dos que são amarrados às trevas. Ele vai realizar através da igreja, independente da placa, a igreja convertida, a igreja arrependida, a igreja santificada, a igreja compromissada, a igreja que cumpre o ID no amor de Cristo, a igreja que desceu do pedestral da árvore, como Zaqueu: desça depressa, Zaqueu, da árvore, desça desta árvore. Você quis me ver, ele era baixinho, viu Jesus, agora desça, ele desceu. Ele desceu do pedestral, de toda a posição, ele se converteu. A igreja que desce da sua posição, seja qual for, e que introduza Jesus no centro, que Jesus é o centro, ele tem que ser o centro, ele tem que ser o Senhor, ele tem que ser o cabeça, ele tem que ser o condutor, ele tem que estar acima, ele é a estrela da manhã. Não precisa nenhum servo de Deus receber autógrafo, né? Como o mundo, clube. Então tem que desfazer os fã-clube. Para que fã-clube? A glória não é nossa, é dele. A voz quem deu foi ele. O dom quem deu foi ele, a ferramenta. E esse dom é para edificação, não é para enriquecimento, não é para promover imagem humana, é para promover a glória de Deus. Então, a igreja precisa estar na posição, estar no perfil de Cristo. Aí o Senhor vai operar uma grande obra nesta nação. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Nós nos colocamos na posição, ó Pai,
de servos, nos colocamos na posição simplesmente, Senhor, de filhos, nos colocamos na posição, Senhor, de dependentes, carentes, necessitados de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nossa alma, perdoa nossos pecados, tira de nós toda a vaidade, tira de nós, Senhor Deus, todo orgulho, toda vanglória, toda visão distorcida, nos liberte, nos cure e nos levante para uma grande obra de avivamento nesta nação. Levanta este homem, este pastor, esse missionário, esta missionária. Levanta essa pessoa que tem a chamada para a tua obra. Levanta esta igreja no poder da oração, da intercessão, da santificação, da pregação. Meu Deus, no poder do trabalho do Senhor. Meu Deus, porque essa nação precisa da igreja, mas de uma igreja lavada, redimida, santificada, uma igreja compromissada. Abençoa, Pai, a tua obra. Salva, Senhor. Fortalece os que estão na posição, meu Deus, da retidão, da santificação. Os que estão caídos, levanta. Os que estão abatidos, renova. Os que estão enfraquecidos, dê força, meu Deus. Nós oramos e te clamamos nesse dia e te pedimos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Essa mensagem abençoa a tua vida. Repasse para alguém que precisa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.